Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 22. O apóstolo Paulo nos diz: "Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz, e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito." Neste texto, o apóstolo Paulo nos mostra, em primeiro lugar, que deixamos de ser povos separados. Não há mais em Cristo Jesus diferença entre judeus e não judeus. Essa diferença foi quebrada pela fé em Cristo Jesus. Há aqueles que estão salvos pela cruz e aqueles que não estão salvos pela cruz. E todos precisam ouvir a mensagem da cruz para que todos sejam salvos. A partir desse momento, não é mais o nascimento em povos que nos faz diferentes e nem mesmo a circuncisão que era utilizada para diferenciar quem estava aliançado com Deus e quem não estava. Agora, a nossa circuncisão, a nossa separação é no nosso espírito e não mais no nosso corpo. E isso mostra que nós estamos em Cristo e que nós somos de Deus. Não havendo mais essa barreira que o apóstolo Paulo chama de muro de inimizade, que foi quebrado, que foi anulado em Cristo Jesus, o projeto de Deus, o desejo de Deus é nos reconciliar agora em um só corpo, fazer de todos os que são servos de Jesus Cristo espalhados pela terra um único povo, independente das suas barreiras religiosas, das suas placas denominacionais, dos nomes das suas igrejas ou congregações locais, mas saber que somos todos parte do mesmo Deus, do mesmo corpo, da mesma glória. Uma outra coisa importante a se dizer é que agora nós passamos a ser concidadãos dos santos. Os santos de Deus, que são todos aqueles que pelo sangue de Jesus foram santificados, não aqueles que tiveram obras que mereçam ser canonizados, mas aqueles que em Cristo Jesus se tornaram santos, não pelos seus próprios esforços, mas pelo sacrifício gracioso e bondoso de Jesus Cristo, nós nos tornamos também, junto com eles, concidadãos. Nós nos tornamos cidadãos da mesma pátria, a pátria de Deus, dos santos de Deus, membros da família de Deus. E para permanecermos na família de Deus, precisamos, como diz o apóstolo Paulo no verso 20, ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Portanto, tudo aquilo que os apóstolos ensinaram no Novo Testamento, tudo aquilo que eles escreveram, tudo aquilo que eles registraram, deve servir como fundamento para a nossa vida, como base para a nossa vida. Então, tudo que eles escreveram a partir de Jesus e tudo que eles escreveram para a Igreja de Deus e de Cristo
deve servir como a fundamentação desta construção que é a nossa vida. E Jesus é a pedra angular, é a pedra principal que dá sustento a toda a obra. Paulo conclui dizendo que esse edifício ajustado cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nós somos edificados individualmente para nos tornarmos, cada um de nós, um tijolo, por assim dizer, uma pedra, uma pedrinha, por assim dizer, na mesma forma de Jesus, para a gente fazer parte de uma construção muito maior, que é o santuário santo no Senhor. Paulo termina no verso 22 dizendo: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O desejo de Deus é construir uma morada definitiva. A morada somos todos nós. Individualmente, nós crescemos para nos tornar um santuário santo no Senhor e coletivamente nós nos tornamos um grande edifício, uma grande morada que Deus pretende habitar com seu Santo Espírito. É sobre isso que o livro do Apocalipse fala, sobre um tempo em que Deus morará em nós, conosco, no mesmo lugar, e não haverá mais separação, não haverá mais distância, não haverá mais oscilação de tempo. Hoje estamos bem com Deus, amanhã não estamos bem com Deus. Todos os dias estaremos bem com Ele, porque Ele habitará em nós. Que Deus te traga clareza sobre estes ensinamentos, sobre a sua palavra, que Ele te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.